E aí, galera, hoje a gente vai falar sobre o filme Apocalipse Now de 1979 com o diretor Francis Ford Coppola, um dos gênios, né, daquela época. O filme Apocalipse Now é considerado praticamente um dos melhores filmes sobre a guerra do Vietnã. E também o filme Apocalipse Now, ele ganhou uma aura de filme underground, filme cult, apesar do sucesso. Interessante, não? O filme Apocalipse Now, ele traz tanto o lado sucesso, como a película, né, que como é que se diz, que praticamente salvou a vida do Francis Ford, porque na época ele tinha, como é que se diz, entrado em falência praticamente, né? Filmando o Apocalipse Now nas florestas das Filipinas, né? Isso por volta de 1976. O filme tinha previsão de ficar pronto em 5 meses. Um ano de filmagem, eles não tinham conseguido ainda terminar. Mas o filme Apocalipse Now, ele traz, como é que se diz, o lado do espectador, né? Quando chegou às telas de cinema, uma filmagem assim que mexeu com a cabeça, né, dos jovens da época e dos cinéfilos também. Só que o filme Apocalipse Now, ele tem uma outra história, a história por trás das filmagens. Fatos, alguns absurdos, outros interessantes. Um deles, a cena final do búfalo, sim, aquele búfalo sendo esquartejado e tal, por aqueles indígenas, aquela cena é real. Realmente, eles foram lá, num certo local, e filmaram um ritual de uma tribo que existia por ali. Aquela cena, para mim, aquela cena é fantástica, perfeita, mas é real. Outra coisa, já bem, assim, até pra gente dar risada, né? Os helicópteros que foram usados no filme, aqueles helicópteros eram do governo filipino. Algumas vezes precisava-se dos helicópteros para fazer as cenas, né? E cadê os helicópteros? Ah, o governo filipino mandou avisar que os helicópteros estão sendo usados em missões aqui na região. Entendeu? Então não era sempre que os helicópteros estavam à disposição do pessoal, do set de filmagem, né? Uma coisa assim, um pouco engraçada também, assim, sei lá, meio até um pouco deprimente. A questão de que Marlon Brando, que seria uma das figuras máximas do filme, né? Lembrando que o Martin Sheen também, né? Mas, olha só, o Martin Sheen, ele entrou porque ele substituiu Harvey Keitel, né? Que o Francis Ford Coppola já tinha, né? Porque o Keitel não estava dando conta do papel do Capitão Willard, né? E aí entra o Martin Sheen. E aqui, olha só, lembra, tem um fato louco. O Martin Sheen, durante as filmagens, ele teve um ataque cardíaco. Ele quase foi pro saco. Voltando na questão meio dramática, né, meio humilhante, relacionado a Marlon Brando, que eu tinha começado a falar, é o seguinte. Marlon Brando chegou lá totalmente bonachão, achando que, eu sou o Marlon Brando, eu não preciso que ninguém me oriente nada. Qual é? O cara tinha esquecido as falas, certo? Não sabia realmente o que devia fazer nos sets de filmagem, estava meio perdido e fora do peso. Foi uma meia complicação, porque aí as filmagens com Marlon Brando tiveram que ser feitas na sombra para que o seu corpo não pudesse ficar, tipo, aparecendo por completo, né? Questão de estética, não é isso? Naquela época, hein? Mas, mesmo assim, as filmagens com Marlon Brando são clássicas, clássicas, clássicas. Entendeu? E uma coisa que, nossa, cara, essa coisa foi foda. A questão de que os cadáveres usados no filme eram cadáveres real. O pessoal do set achou que estavam, tipo, adquirindo os cadáveres através de uma pessoa que dizia que trabalhava no instituto de pesquisa. Mentira, é um ladrão de túmulo. A polícia ficou sabendo e foi lá, como é que se diz, reconduzir os cadáveres para o seu local de descanso, né? Outra coisa, nossa, que também choca um pouquinho assim, mas ainda mais para a época, hein? O ator Lawrence Fishburne, ele tinha só 14 anos, ele mentiu
para poder fazer parte daquela equipe que fica no barco fazendo a patrulha. O cara tinha só 14 anos, mas representou muito bem seu papel. Teve um momento lá que um tufão, né, coisa muito natural nas florestas das Filipinas, né, destruiu 80% do cenário. Pensa no prejuízo, hein galera? Uma coisa também que, assim, isso pós-filme, né, que vocês também deveriam ir atrás é o seguinte, é o documentário chamado Hearts, né? Hearts of Darkness, né? Hearts of Darkness. O documentário é tão impressionante, tão impactante como o próprio filme, o Apocalypse Now. E tem uma cena no filme que, cara, essa cena é muito foda. Não sei se é um tenente ou se é um coronel, ele chega numa praia e ele está esperando os helicópteros chegarem, né? Para poder bombardear uma aldeia lá do pessoal dos vietnamitas, né? E aí começa a tocar a música do Richard Wagner, que é um compositor alemão, né? A música se chama A Cavalgada das Valquírias. Aí, enquanto que tem alguns soldados surfando no mar, a música, a Cavalgada das Valquírias, começa quando os helicópteros começam a se aproximar da aldeia e começa a bombardear tudo que está pelo caminho. É uma cena impressionante. O filme Apocalypse Now, ele é um filme, assim, como é que se diz? Bastante cultuado. You've heard of Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the Colonel's command. Terminate. Terminate with extreme prejudice. I love the smell of napalm in the morning. Very obviously, he has gone insane. This is the end, my only friend, the end. Are you an assassin? I'm a soldier.